Senhor presidente desta sessão, senador Blário Maggi, senhoras senadores, senhores senadores, telespectadores da TV Senado, eu inicio o pronunciamento desta tarde, senhor presidente, na condição de líder do PSDB, desde já requerendo o registro nos anais desta Casa do artigo publicado no jornal O Estado de São Paulo, na data de hoje, da jornalista Eliane Cantanhede, sob o título Bondade com Dinheiro Alheio, onde a prestigiada e conceituada jornalista, que faz análise da cena política e econômica do Brasil há bastante tempo, de forma séria, ética, responsável e imparcial, comenta sobre o estilo perdulário que o governo do PT tem comandado o nosso país. Os mais recentes episódios chamam a atenção em torno dos fundos de pensão, sobretudo o Postales, que é o fundo de pensão dos Correios. E para quem não sabe o que vem a ser propriamente um fundo de pensão, o fundo de pensão, digamos, é a aposentadoria, a poupança, melhor dizendo, dos aposentados. Aqueles que já estão aposentados têm nos seus respectivos fundos de pensão uma espécie de uma poupança para que, com o passar dos anos, essa pensão, essa aposentadoria seja paga com essa poupança. Pois bem, o Fundo de Pensão dos Correios, que é o terceiro mais importante do Brasil, resolveu aplicar na Venezuela. Eu pergunto se algum investidor, se algum empresário com o mínimo de responsabilidade faria algum investimento na Venezuela de Maduro, como aconteceu com o Ministério da Saúde, que contrabandeou recursos para Cuba através do Mais Médico. O Mais Médico é um programa importante, ele é bem-vindo. Parcelas significativas da população brasileira precisam de atendimento. Nós defendemos o programa como algo importante para a população brasileira, mas este programa não pode ser usado como foi, como forma de escamotear recursos para a ditadura cubana. Então, veja só, aqueles que gerenciam o Fundo de Pensão dos Correios, que é a poupança dos aposentados dos Correios, resolveram ter a brilhante iniciativa de investir na Venezuela. Resultado, prejuízo de mais de 5,6 bilhões de reais, onde os funcionários dos Correios serão obrigados a descontar dos seus salários, nos próximos 15 anos, percentuais que chegam até 26% dos vencimentos, para cobrir mais este rombo promovido pelo governo do PT. E este rombo promovido no Postales, ele se verifica em vários outros fundos de pensão, como tem acontecido no orçamento da família brasileira, obrigada a pagar um tarifaço de energia. Eu já disse aqui dessa tribuna, até como alerta para que as pessoas se previnam, porque até o final do ano a energia soberá, a conta de luz vai subir, em média, 70% desse país. Então, as pessoas que se programem para mais esse aperto, como vai acontecer a partir de abril em vários estados, para o aumento da conta de luz, da energia, como já aconteceu com o combustível, com todo esse esforço que vem sendo feito pelo governo federal para aumentar tributos, aumentar a carga tributária, como aconteceu recentemente também com o imposto de renda, a despeito dos nossos esforços de proteção do contribuinte, para que pelo menos uma parte da inflação fosse utilizada para o reajustamento dessa correção da tabela, para que as pessoas pagassem um pouco menos de impostos, considerando que a inflação já chegou na casa de 8%.
e nós queríamos corrigir em apenas 6,5% a tabela para proteger minimamente o trabalhador, o assalariado brasileiro, o senador Antônio Anastasia. O fato é que nós estamos hoje, como pauta principal da ordem do dia que começará em instantes, acredito que o presidente Renan Calheiros deve se dirigir ao plenário em instantes para que nós possamos analisar a questão da dívida dos estados, tema que vem sendo discutido há 7 anos no Congresso, no Senado Federal, que é a Casa da Federação. Estamos aqui para representar os estados brasileiros. O senador Antônio Anastasia foi governador de Minas, conhece como poucos ou como ninguém a realidade fiscal daquele estado. E o fato é que depois de termos celebrados um acordo de procedimento e de forma responsável, madura, com o compromisso que temos com o país, adiar a votação para após as eleições sobre o argumento que, se nós aprovássemos aquela medida, o mercado poderia entender como uma flexibilização muito rigorosa do ajuste fiscal e, com isso, colocar em risco até mesmo o grau de investimento da classificação atribuída ao país pelas agências internacionais. E foi feito um acordo. E simplesmente o acordo está sendo descumprido pelo governo, que tentou, mais uma vez, evitar a regulamentação, como asseverou a própria presidente da República em declarações à imprensa na data de ontem. Eu abro aspas e depois concedo a parte ao senador Anastasia. Abro aspas para a frase, para a declaração da presidente Dilma Rousseff. Estamos fazendo um imenso esforço fiscal. Achamos importantíssimo tratar a questão da dívida dos estados, mas não podemos fazer essa despesa. Não temos condições de fazer essa despesa agora. Assim que melhorar, teremos todo o interesse em resolver o problema, eu fecho aspas. É constrangedor para mim, não há nenhuma alegria nessa informação, até porque a nossa presidente é uma mulher que recebeu a confiança de milhões de brasileiros. É extremamente constrangedor ter que dizer que, novamente, a presidente da República mentiu ao país. Mentiu desta feita a governadores de estados, a prefeitos das cidades, porque foi o governo dela que, o ano passado, disse ao Senado: vamos aguardar passar o período da eleição. Passada a eleição, nós votaremos a medida como foi feito e, a partir daí, iremos regulamentar para vencer um tema que está sendo fruto de um debate há 7 anos. E esta mesma presidente da República, porque ela já estava no exercício do mandato no ano passado, vem se desdizer numa atitude que tem tido repúdio, a reprovação da sociedade brasileira, das pessoas, do nosso povo, porque é constrangedor ver a presidente da República mentindo perante o presidente, eminente senador Cássio Cunha Lima. Primeiro, quero cumprimentá-lo pela iniciativa dessa palavra. Como governador de meu estado, Minas Gerais, entre 2010 e 2014, juntamente com meus pares governadores de todos os partidos dos 27 estados da federação, fizemos um esforço imenso, em uníssono, exatamente para demonstrar ao governo federal e ao Poder Legislativo Federal a situação dramática na qual os estados e os municípios maiores se encontravam em razão do volume da dívida, que foi objeto de uma negociação no final do século passado, 1997, 98, que foi muito positiva naquela época. Todavia, as condições mudaram. E as condições mudaram e tornaram, na verdade, uma verdadeira camisa de força para os estados e municípios sangrados, com juros dignos do mais alto agiota e usurário possível. Naquele momento, o Congresso foi receptivo. Houve uma grande solenidade aqui, com os governadores, prefeitos das grandes cidades, com todas as lideranças partidárias, com o presidente, na época, do Senado e também da Câmara dos Deputados, para a demonstração da necessidade dessa mudança. O Poder Legislativo foi sensível.
não foi realizado tudo aquilo que desejávamos, porque, na realidade, a grande discussão era a questão do fluxo do pagamento da dívida mensal com a redução daquele percentual que incide sobre a receita corrente líquida. Mas, de todo modo, o que foi aprovado no Parlamento já foi muito positivo, porque diminui o chamado volume do restante que tem as dívidas dos estados acumuladas ao longo de tantos anos pela mudança do indexador. E agora, de fato, como Vossa Excelência coloca de maneira muito bem, o governo federal não cumpre a sua palavra uma vez mais, e deixando estados e municípios numa situação de muita indignação, numa situação delicada. Portanto, é muito importante que esse repto seja feito, que a sociedade conheça essa realidade para nós prestigiarmos a Federação Brasileira, que é fundamental, não só como essência da nossa Constituição e da nossa democracia, mas fundamentalmente também para permitir o bom funcionamento dos serviços públicos. Senador Nachazia, agradeço a parte de Vossa Excelência, requeiro na forma regimental que o aparte seja incorporado ao meu pronunciamento, até porque no Pacto Federativo, tão esgaçado já, um dos primeiros passos a serem dados para a recuperação da capacidade de investimento dos estados é exatamente trazer a dívida para um patamar civilizado. Eu tive a honra de governar o meu estado amado, querido da Paraíba, por 2 mandatos, e no primeiro mandato, por exemplo, chegamos a comprometer 14,7% das nossas receitas com o pagamento da dívida pública, que em valores nominais era maior do que todos os repasses do duodécimo, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Ministério Público e do Tribunal de Contas, o que limitava a nossa capacidade de